A finalidade desse vídeo é fazer você entender definitivamente o conceito de limite. Essa caractere que se coloca x tendendo ao número qualquer. Para entender o conceito de limite é fundamental uma figura de linguagem matemática chamada litote. Eu estou dizendo isso em português, porque em litotes, em grego, tem um acento. E aí, provavelmente em português não vai ter esse acento. E litote significa uma atenuação de um resultado, atenuação de um valor, atenuação de um conceito, que daqui a pouquinho eu explico melhor. Mas antes de a gente começar a entender o conceito fundamental do limite, observe aqui a forma de escrever esse limite. Então eu tenho aqui o limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, quando o x tende a 3. É lógico que esse x tende a 3, ele não é 3. Ele se aproxima de 3, ora pela direita ou ora pela esquerda, mas ele não é 3. Já que se você colocar 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9 dá 0. E se você colocar 3 menos 3 embaixo, no denominador, também dá 0. Então 0 em cima e 0 embaixo está indeterminado, uma vez que essa forma de representar não permite você conhecer a tendência de 0 dividido pelo 0. Entretanto, se você escrever exatamente x ao quadrado menos 9 na forma fatorada, que é x menos 3, que multiplica x mais 3, perceba, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 3 vezes x, menos 3x, cancela, menos 3 vezes mais 3, menos 9. Portanto, x ao quadrado menos 9 é igual a x menos 3, que multiplica x mais 3. Portanto, quando o x tende a 3, observe, aqui 3 mais 3 daria 6, enquanto x menos 3 dividido por x menos 3, que seria o 3 menos 3, aparentemente, e o 3 menos 3, os resultados de cima e os resultados de baixo são rigorosamente iguais, já que esse x não é 3, ele tende a 3. Ou seja, se você colocar aqui 2,99, você também vai colocar aqui 2,99 e eles se cancelam. E aqui seria 2,99 mais o 3, que resultaria 5,99. Mas se você colocar aqui 3,01 e aqui 3,01, o valor é diferente de 0. E aqui seria 3,01 mais 3, que daria 6,01. Então, no limite, o x tendendo a 3, os valores da direita e da esquerda se aproximam de 6. Né? Ou seja, 5,9 e 6,01 se aproxima do valor 6. Então esse x não é 3, ele tende a 3. Outro detalhe importante nas representações de limite são os personagens que escreveram isso ao longo de um período histórico. Então perceba, quem colocou limite pela primeira vez foi Euler, isso no ano de 1786. O x tende a 3, essa forma de escrever associada a um litote, ele foi colocado em 1905 pelo Gaston Linden, apenas em 1905. Essa forma de escrever do ponto de vista de potência de elementos de variável foi escrito por Descartes em 1637 no discurso do método. E essa forma de fatorar 1794, pelo Francisco Garção, um português que chegou a morar no Brasil. Portanto, esta forma de representar, em latim, se lê x tendere a ele delimita em 3, ou seja, o valor é próximos de 6, mas não é 6, se aproxima de 6. Portanto, esse x tendendo a 3, do ponto de vista do litote, ele ameniza o significado. E esse significado se aproxima de número, tanto pela direita quanto pela esquerda. Eu vou explicar isso aí melhor, de um ponto de vista mais alegórico, fazendo exatamente uma outra perspectiva de lousa para esse mutatis mutandis, ou seja, como isso deve ser mudado. Assim, está preparada a lousa. Observe o conceito do litote do ponto de vista da gramática portuguesa.
Então você tem aqui velho, vamos supor que um velho seja considerado aqueles que têm 60 anos. Então eu posso dizer exatamente assim, para uma pessoa abaixo dos 60 anos, ele não é velho. Ou para uma pessoa acima de 60 anos, ele não é novo. É uma forma de negar. Então, esses conceitos opostos são dominantes do ponto de vista de pobre ou rico. Então, se eu quero dizer que uma pessoa tende a ser rico, eu posso dizer, ele não é pobre. Ele não é pobre. Ou se eu quero dizer que essa pessoa é pobre, eu posso dizer, ele não é rico. Ele não é feliz. Para aquele que é literalmente um pouco triste, ou aqui, ele não é triste para aqueles que é um pouco literalmente feliz. Então, essa coisa do litote, do ponto de vista gramatical, é exatamente o que explica nas origens o conceito de limite. Quando, por exemplo, o Wheeler colocou esse conceito de limite, ou seja, algo que tende a alguma coisa e tende pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Então perceba, eu tenho aqui o número 6. Número 6. Então, para me dizer que ele não é 6, é 5,99. Ou ele não é 6, 6,01. Então, esse ponto 6,01 faz o papel de ele não é novo, enquanto 5,99 faz o papel de ele não é velho. Assim, nós podemos entender, do ponto de vista da nomenclatura de litote, ou seja, x tende a 3. X tende a 3, mas x não é 3. Então, estou atenuando o valor de 3. Ora pela esquerda, ora pela direita. É o conceito, então, de velho. Ora pela direita, olha pela esquerda. 6, resultado 6,01, 6, resultado 5,99. É mais ou menos isso o conceito fundamental de um X tender a algum número. Obrigado.